É hoje, galera, dia 3 de novembro, às 16 horas, diretamente do Maracanã, a final da Copa do Brasil, jogo 1, Flamengo e Atlético Mineiro, a terceira final consecutiva do Mengão e a 10ª de sua história. Logo mais, e você vai acompanhar tudo sobre esse jogo aqui neste vídeo, por isso fique comigo até o final. Saudações rubro-negras, fala aí, galera do Flanais Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, venho aqui pedir encarecidamente que você deixe seu like, é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Nos acompanhe nas demais redes sociais, curta, compartilhe nosso link, comente se você quiser. Vamos aqui falar de Mengão, vamos falar do mais querido. E hoje, logo mais, o Mengão vai vir a campo no Maracanã, muito cheio, a expectativa de quase 60 mil pessoas, segundo a última apuração que a gente fez aí de ontem para hoje. 56 mil ingressos já tinham sido vendidos, né? E o Flamengo tenta aí, digamos, salvar a sua temporada, uma temporada que mais uma vez foi marcada por frustrações, né, por erros fatais em competições como a Libertadores, né? O Flamengo podia ter passado sim do Olímpia tranquilamente, erros recorrentes que levaram o Flamengo a se distanciar, né, do título do Brasileirão. E também, mais uma vez, um ano de troca de comando, um ano que foi sofrido com contusões, com lesões graves, né? Inclusive nós temos 4 jogadores aí que só devem voltar ano que vem praticamente. E também um ano que o Flamengo sofreu muito com as convocações. O Flamengo tem um elenco muito bom, recheado aí de bons jogadores sul-americanos, e toda vez que tem a data FIFA, a famosa data pífia, né, o Flamengo sofre muito com as convocações e o time fica esfacelado. O Flamengo agora sob o comando de Filipe Luís, nosso ex-lateral esquerdo, né, o Filipinho, ele que está com desempenho até melhor, né, um desempenho inicial do que o próprio Tite, nosso ex-comandante, que ficou aí cerca de um ano, né, à frente do Flamengo. O Filipe assumiu agora em outubro praticamente, já tem aí 6 jogos, sendo 3 vitórias, 2 empates, o último jogo inclusive contra o Internacional. Infelizmente o Flamengo deixou escapar uma vitória, mas foi um jogo muito bom, muito difícil. O Flamengo estava sofrendo muito no segundo tempo e o gol poderia sair a qualquer momento, mas daria para ter segurado, né? Ou daria para ter matado ali. O Alcaraz perdeu um gol incrível no segundo tempo, seria o 2-0 ali e dificilmente o Galo teria forças para buscar qualquer outro resultado que não a derrota. Uma única derrota, né, justamente no clássico contra o Fluminense. Ali sim, para mim, o Flamengo deixou escapar qualquer chance de título. Se o Flamengo tivesse ganhado na ocasião, estaria agora acho que com 58 pontos, né? E mais próximo aí do pelotão de frente, com mais chance de talvez alcançar o primeiro lugar, que é o Botafogo. Mas enfim, vida que segue. O Flamengo hoje tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil, né? Como eu já disse, um ano com muitos problemas e, para variar, o Filipe Luís tem problemas para essa partida. Por isso deve mudar um pouco o esquema tático que vinha utilizando para esse jogo de hoje. O Flamengo deve jogar com uma espécie de um trio de frente, com o Gabriel mais centralizado, de um lado, do lado esquerdo, Michael, e do lado direito, o Plata. Ele que vinha utilizando Bruno Henrique do lado esquerdo, que foi expulso, né, com aquela besteira que fez e quase custou a classificação do Flamengo. O Gabriel numa espécie de atacante mais próximo da área, né, e o Gerson ali pelo lado direito, quase que um ponta, não chegava a ser um ponta, mas um meia mais aberto do lado direito, e fazendo ali boas tabelinhas com o Wesley que vem numa boa fase, vem numa crescente, tem sido muito útil para o Flamengo na parte ofensiva. Mas para o jogo de hoje, o Filipe Luís vai ter que mexer, né? Botou esse trio de frente aí com Gabriel, Plata e Michael, e recuou um pouco o Gerson para jogar mais centralizado, mais próximo do Everton Araújo, quando o Flamengo estivesse defendendo, e mais próximo do Arrascaeta, quando o Flamengo estiver atacando. Nada que também não possa fazer com que ele caia pela direita em alguns momentos, para tentar essas tabelas aí com o próprio Wesley. Mas é um time do Flamengo um pouco diferente, porque o Felipe perdeu aí a sua estrutura com as ausências de Pulgar, de Bruno Henrique e de La Cruz, né? Falando em ausências para o jogo de logo mais, além desses 3 que eu já estou mencionando, Bruno Henrique expulso, Pulgar, terceiro cartão amarelo, está suspenso. Aí junta-se a La Cruz machucado, está sem condições de jogo. Ainda os que só voltam ano que vem, Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo também não sei se volta esse ano, mas era um outro jogador que fazia muita diferença. Os 3 jogadores que vêm fazendo mais diferença no ano, o Flamengo não pôde contar nesses últimos jogos e provavelmente não contará até o fim da temporada. Pedro, que era o nosso artilheiro,
O Cebolinha, que era grande ponto ali de saída do Flamengo, de quebrar as linhas, de conseguir fazer alguma coisa, de desafogo ali ofensivo. E o Luiz Araújo do outro lado também, que às vezes alternava um pouco, mas mantinha um bom nível de jogo, né? E defensivamente, para o esquema tático do Tite na ocasião, era um jogador muito importante, né? E também Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil. Então esses aí são os desfalques do Flamengo para o jogo de logo mais. Bom, para o nosso destaque, eu vou chamar a atenção para dois destaques rubro-negros. O primeiro, o próprio Gerson, como já falei, é o nosso capitão. Tem sido o melhor jogador do Flamengo nas últimas partidas, o jogador mais regular, o jogador que mais corre, se dedica, resolve, segura jogo, desenrola, consegue achar o passe. Tem sido um jogador muito importante. E também o Léo Ortiz, cada vez mais aí vem segurando, garantindo sua vaga titular. Já era uma pedida de toda a torcida do Flamengo, enquanto sob o comando do Tite. Não sei porque o Tite teimava em não utilizá-lo como zagueiro titular, né? E por vezes usava ele como volante, que também se saía muito bem por conta da qualidade de passe que o jogador tem. Então esses para mim são os dois destaques do Flamengo. Bom, o Flamengo que deve vir a campo com Rossi no gol, a dupla de Léos, né, na zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Wesley pela direita e uma boa notícia, o retorno do Alexandro pela esquerda, jogador experiente, jogador que consegue ali guardar mais a posição, né, dar mais uma força para o sistema defensivo do Flamengo. À frente da zaga, o Everton Araújo, apesar da falha que ele teve contra o Internacional, acontece, o garoto está começando a jogar com mais regularidade, tem se destacado e vai ser uma peça importante hoje no Flamengo. Ao lado dele, mais próximo dele, Gerson, né, como já falei, mudando um pouco de posição. Essa daí, para mim, uma das grandes problemáticas de mudança no Flamengo, né, mas acredito que tenha sido por necessidade, já que o Alan não está fazendo, não está conseguindo jogar bem pelo Flamengo, né? Fazendo aí nosso meia de criação, Arrascaeta, e como eu já disse lá na frente, o trio de ataque com Gabriel, Michael pelo lado esquerdo e Plata pelo lado direito. Esse vai ser o Mengão de logo mais. E deve vir a campo tentando buscar o resultado no Maracanã para poder jogar mais tranquilo e, se for preciso, com o resultado debaixo do braço lá na Arena MRV no outro domingo, dia 10 de novembro. Quanto ao Galo, né, a equipe mineira, tal qual o Flamengo em 2022, chega às duas finais das competições Copa do Brasil e Copa Libertadores. E também deixou o Brasileirão ali em segundo plano, já está fora aí da disputa das primeiras posições. Mas acredito que seja um time diferente de quando o Flamengo enfrentou pelo primeiro turno do Brasileirão e diferente entre Libertadores e Copa do Brasil. Acho o time do Galo que joga Libertadores, apesar de ser pouca diferença de peças, um time mais forte que o time da Copa do Brasil. O que não quer dizer que seja um time fragilizado na competição, né? Tanto é que chegou à final. Mas, assim, em especial pela questão do Davidson, né? Que vem indo muito bem no time do Atlético Mineiro, faz uma dupla de ataque ali com Hulk e Paulinho também, aliás, um trio de ataque, né? Com Hulk e Paulinho, e tem sido um time muito mortal, principalmente na transição ofensiva. Mas, felizmente para o Flamengo, o Davidson não vai jogar, assim como o Fausto Vera, né? Que esteve no Corinthians, também não. Ambos não podem jogar a competição Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Então, nesse caso, o Galo tem ali como destaque, na minha opinião, o Gustavo Scarpa, né, que é um jogador perigoso, um jogador que consegue fazer jogadas ali como ponta, de bola parada, que vai sim querer achar um passo, um lançamento, é um jogador que o Flamengo tem que ficar atento. E o próprio dupla de ataque do jogo de hoje, Hulk e Paulinho, são dois jogadores perigosos, que sabem fazer gols, né, que se revezam aí nessa função de ser o artilheiro do Galo. E muito velozes, né? Muito velozes no contra-ataque. O Flamengo tem que ficar de olho nesse contra-ataque do time mineiro, né? O lado bom que o Flamengo pode explorar, aliás, o lado talvez de risco do Atlético Mineiro que o Flamengo pode tentar explorar, é que o Atlético Mineiro tem digamos assim, uma tendência a se defender melhor pelo seu lado esquerdo, o que seria o lado direito de ataque do Flamengo, né? Com uma espécie de dobra ali do Arana e do lateral Rubens, né? Que eles estão sempre ali fazendo a cobertura, mais além do próprio Otávio, né? E fazem a cobertura por aquele lado, eles conseguem cobrir melhor espaço e encostar nos atacantes, nos adversários. Já pelo lado direito, nesse caso, né, o Arana tem sim que correr e fazer a compensação
a composição da linha do Atlético. Já pelo lado direito de ataque do Atlético, lado esquerdo do Flamengo, já o Gustavo Scarpa não faz tanto essa recomposição, né? Assim como o Paulinho também não faz muito. E isso faz com que o time do Galo deixe mais espaço por aquele lado. O Flamengo pode tentar explorar isso. Talvez o Felipe Luiz tenha percebido, vai colocar o Michael, né, para jogar ali. O Michael pode fazer aquela bagunça ali, consegue achar o drible, consegue abrir as linhas. E quem sabe o Flamengo pode explorar isso. Mas é um time bem treinado. Acho que o trabalho do Atlético está mais à frente do que o Flamengo, por N razões, né? Até porque está há mais tempo com o seu treinador, já está com um time mais consolidado e não tem basicamente nenhum desfalque para o jogo de hoje. Acho que o único machucado é o Cadu, uma lesão no joelho esquerdo. E claro, os dois jogadores que não podem jogar essa competição, né? Então eu espero um jogo assim estudado entre as duas equipes. E o Flamengo com uma tendência de ter o controle do jogo, porque além de ser a característica própria do time rubro-negro, vai estar jogando em casa com a sua torcida. Dito isso, o Galo deve vir a campo com Everson no gol, o trio de zaga muito forte, Júnior Alonso, Batalha e Lianco, Rubens de um lado, Gustavo Scarpa de outro, Otávio e Alan Franco no meio, e uma espécie de trio ali, né? O Guilherme Arana quase que fez uma ponta esquerda, com Paulinho e Hulk na frente. Esse é o Atlético de logo mais contra a equipe rubro-negra. Fazendo um raio-x rapidinho das duas equipes, né, considerando esses 95 anos de rivalidade, de história entre as duas equipes, Flamengo e Atlético jogaram 88 jogos, né, com uma ligeira vantagem rubro-negra de 35 vitórias contra 33 do Galo e 20 empates, né? O último confronto do Flamengo dos duas equipes foi pelo Brasileirão, como eu já falei no primeiro turno. Era um Galo completamente diferente, estava se ajustando, se reformando, também muito desfalcado, né, das convocações, que estava próximo da Copa América, mas o Flamengo conseguiu ganhar bem lá, né, com resultado de 4-2, fora de casa, né, na própria Arena MRV. O Flamengo tem 112 gols e o Galo 125 gols, vazou aí 125 vezes a meta rubro-negra, e o maior placar aconteceu no jogo de 2004 pelo Brasileirão, 6-1 para o Galo, naquele ano fatídico do Flamengo, que foi um ano bem complicado, né? Uma época bem complicada, né? O árbitro, galera, vamos para a arbitragem, né? Esse jogo vai contar com Rafael Klein, né? A CBF, como sempre, parece que só tem esses mesmos nomes, né? Rafael Klein é o árbitro de logo mais, e o assistente 1, Bruno Rafael Pires, o assistente 2, Bruno Bosquila, ou Bosquila, não sei, do Paraná, árbitro do quadro FIFA, e o VAR vai ficar por conta de Caio Max Augusto Vieira. Então vamos torcer aí, já que tem todo esse vitimismo do lado mineiro, esse chororô, né, de anos, tomara que os trios de arbitragem de hoje, do próximo jogo, não interfiram no jogo, não tenha nenhum lance muito polêmico, nem a favor de um, nem a favor de outro, para que o jogo seja decidido apenas para quem foi realmente o melhor e merecedor do título da Copa do Brasil. Você que vai querer assistir a partir de logo mais, né, 16 horas, diretamente do Maracanã, a Rede Globo vai transmitir na TV aberta praticamente para todo o Brasil, tá? E o meu palpite para fechar no nosso vídeo, já agradecendo quem ficou até aqui, pedindo mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe o nosso conteúdo, siga-nos, né, para saber mais conteúdo do Flamengo. Bom, e meu palpite para o jogo de logo mais é 2-0 Mengão, tal qual aquele jogo de uma Copa do Brasil também, né? Vocês vão se recordar que o Flamengo fez um inferno lá, o Gabigol convocou a torcida e fez aquele inferno rubro-negro para o Galo. Eu acho que o Flamengo tem condições de abrir 2 gols de vantagem para poder jogar o segundo jogo fora de casa um pouco mais tranquilo e com esse resultado a seu favor, tá? Então, essas foram as informações desse jogo, tudo que você precisava saber sobre Mengão e Atlético Mineiro pela final da Copa do Brasil, jogo de logo mais. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!